Olá galera do YouTube, me chamo Luiz Fernando do canal Lendas do Galo e hoje estou aqui para te fazer recordar momentos que infelizmente marcaram negativamente a história do Clube Atlético Mineiro, um clube que nos últimos anos disputa fortemente os títulos nacionais e internacionais, tendo conquistado muitos títulos nos últimos anos, porém nem sempre foi assim. A história do Galo é marcada por injustiças e roubos que por muitos anos fizeram um clube tão grande como o Galo ficar longos e longos anos sem títulos de expressão. Um time que não é do eixo conquistar títulos nacionais de expressão é sempre mais difícil. Podemos usar como exemplo o Internacional de Porto Alegre, que está há quase 50 anos sem Brasileirão e que em muitos anos foi prejudicado pela arbitragem, assim como o Galo. E esse é o tema do vídeo de hoje. Irei ranquear os 5 maiores erros de arbitragem ou roubos mesmo, se quiser se referir dessa maneira, contra o Galo na história. Importante ressaltar os critérios para isso, que são importância da partida e gravidade do erro. Então deixe seu like e se inscreva e vamos começar. Em quinto lugar está Atlético versus Fluminense no Brasileirão 2012, na rodada 32, em 21 de outubro de 2012. No Independência, o Atlético começou naquela época a voltar a lutar por títulos. Isso se dá pelo motivo da confiança que Ronaldinho Gaúcho deu ao elenco do Galo ao ter deixado o Flamengo e vindo pro Galo. Deu uma enorme confiança para o elenco do Galo na época, que fez o time brigar pelo título do Brasileirão e junto com o Galo na briga pelo título estava o Fluminense, que apesar do Galo ter sido constante no primeiro turno e no segundo ter oscilações, o time ainda era muito capaz de conquistar aquele título. E foi na rodada 32 que teve o confronto entre eles, apesar do Galo ter vencido aquele jogo por 3-2 e ter sido um jogo muito emocionante. Esse jogo é marcado por um erro de arbitragem grotesco do juiz Jailson Macedo de Freitas, que simplesmente anulou um gol de falta do Ronaldinho. Ele cobrou uma falta e a bola foi para as redes. No entanto, o gol foi anulado devido ao empurrão de um dos companheiros de Ronaldinho que estava na barreira. De acordo com o juiz, apesar disso o Galo venceu o jogo, mas infelizmente não foi suficiente a vitória, pois no fim o Fluminense se sagrou campeão brasileiro de 2012, e assim dando ao Galo mais um gosto amargo do vice. E o quarto erro foi no jogo entre Atlético versus Botafogo em 10 de maio de 2007 pelas quartas de finais da Copa do Brasil no estádio do Maracanã. A polêmica foi nesse segundo jogo. No primeiro tinha ficado 0-0 no Mineirão, aí no dia 10 de maio a grande decisão foi no Maracanã, onde o Botafogo venceu por 2-1. O erro gravíssimo aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Coelho cruza para a área, Júlio César espalma para frente, e a bola sobra para Cho, que dribla Alex Bruno e é derrubado. O juiz Carlos Eugênio Simon não marcou pênalti e tempos depois ele admitiu o erro e disse que não tinha visto o lance na hora. Atlético Mineiro foi um que... Qual foi a conclusão que você chegou depois? Aquele ali foi era 47 do segundo tempo, né, cara? E a matemática da arbitragem, ela é injusta, né? Porque até ali, o Botafogo estava com 10 jogadores e o Atlético com 11. A arbitragem estava impecável. Aí tu deu nos acréscimos, como dizia o Arp Filho, né? Nunca vi juiz se consagrar nos acréscimos, só uma confusão. E final dos 45. Hoje em dia tem que dar um acréscimo. De fato eu errei. Não se consegue acréscimo. Você não viu? Eu não vi, tá? O que você acha? Vamos para o terceiro erro que aconteceu, só que dessa vez em uma final. A final do Brasileirão de 1999, entre Atlético e Corinthians. O Atlético tinha um time muito bom e conhecido por sua raça, porém a péssima arbitragem fez no final os jogadores do Atlético deixarem o campo revoltados com a atuação do árbitro mineiro Márcio Rezende de Freitas, que não teria marcado um pênalti cometido pelo lateral direito índio ao colocar a mão na bola dentro da pequena área. No primeiro tempo, o Corinthians no final se sagrou o campeão brasileiro daquele ano. E em 2023 o árbitro Márcio Rezende de Freitas relata que não se arrependeu daquela decisão de não marcar o pênalti. A torcida do Atlético tem a bronca com você da final de 99, Atlético e Corinthians. Sim. Que fala que você não deu um pênalti a favor do Atlético e que depois saiu o gol do Corinthians na sequência. Disputando a bola. Não foi pênalti? Não. O jogador está se levantando, o Curê dá um tapa na bola, ela pega na mão do jogador se levantando. Deixe sua opinião nos comentários. O segundo erro é muito famoso por envolver o Flamengo.
E a rivalidade entre Flamengo e Atlético é grande, onde todos sabem que naquela época Atlético e Flamengo eram os times mais fortes do Brasil. O Atlético e o Flamengo nessa época que era quase a base da seleção. O Flamengo talvez foi o melhor time do Flamengo de toda a história. E o nosso time também estava muito bem. Mas depois o Aragão acabou de fazer o serviço, porque eu machucado, ele vai ainda me expulsa, Rio. O Júnior teve um impedimento, que não foi impedimento do Palinha. Aí o Júnior pegou a bola para bater rápido, chutou a bola. E você? Aí ele já veio com o vermelho, já me dando um vermelho. Esse erro aconteceu na final do Brasileirão de 80, em 1 de julho de 1980 no Maracanã. Importante ressaltar que no primeiro jogo o Galo venceu por 1-0. E foi no segundo onde houve a polêmica. O juiz José de Assis Aragão deu um impedimento inexistente e ainda deu um cartão vermelho sem sentido ao Reinaldo, o grande craque do time do Galo naquela época. Pelo Atlético, quando ele vê que está muito avançado, resolve dar uma paradinha para olhar o jogo quando há a marcação do impedimento que não havia. O que é isso? Um absurdo, hein, Solera? Uma coisa impressionante, essa marcação de impedimento, prejudicando demais o time do Atlético Mineiro, porque era jogada aí com 80%. Opa, vermelho para o Reinaldo. Cartão vermelho para o Reinaldo. Cartão vermelho para o Reinaldo pela catimba que ele fez no gramado. E no fim o Flamengo venceu por 3-2 e se sagrou campeão brasileiro daquele ano. Esse jogo criou a primeira chama de rivalidade entre Atlético e Flamengo, que no ano seguinte essa chama aumentou ainda mais. E o maior erro de arbitragem contra o Galo na história foi no ano seguinte contra o mesmo adversário, o Flamengo, porém dessa vez foi na Libertadores. Esse jogo não é surpresa para ninguém estar em primeiro, pois é extremamente famoso esse jogo e é por muitos considerado o maior roubo da história. O jogo foi em 21 de agosto de 1981 no Serra Dourada, onde quem vencesse garantiria vaga na próxima fase da Libertadores. Porém, o que todos esperavam ser um jogo emocionante e disputado se tornou um dos maiores roubos, se não o maior roubo da história do futebol mundial, onde o árbitro José Roberto Urigti expulsou sem motivo vários jogadores do Galo e assim tanto a classificação para o Flamengo por WO. Expulso do campo. O Éder expulso e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado, partindo para cima do José Roberto Wright. Na marca dos... Porque ali já teria que expulsar também, Chicão. E ele está aceitando tudo agora. O Luciano, um instantinho só, de um vice-presidente de futebol. Balinha no bolo ali, foi expulso também. Ô, Luciano, e mais uma... Tá difícil, porque o Carlos Alberto Silva foi expulso, né? Não tem mais ninguém no banco. Vamos ver aqui com o jogador. Acabou. Já expulsou. O árbitro depois disso continuou sua jornada como se nada tivesse acontecido e trabalhou na Globo ainda por cima por vários anos. Os jogadores do Galo falam sobre esse jogo revoltados até hoje. Eu nunca vi uma pessoa tão desequilibrada como ele estava naquele dia. Que coisa impressionante. Não há dúvidas para você de que havia uma tendência de beneficiar um lado? Ele falava o tempo todo, sabe? Eu fui muito nele, não é? E até para tentar acalmá-lo, mas ele... Eu cheguei no meio de campo, ele falou para mim, ó, Parinho, o Chicão também está expulso. Eu falei, Wright, você quer ganhar o jogo pro Flamengo? Então você me expulsa também, que fica mais fácil para você. Ali porque as cartas estavam marcadas, né? Não teve jogo. E nesse jogo, o Wright, carioca, porra. O Wright veio no avião com o Flamengo. Antes do jogo, ele reúne os dois times no meio do campo. Só que ele fala só pra gente, ele tá de frente pra nós. Falando que vai expulsar, que ele que manda, não quer saber. E porque o Flamengo ele tava de costa. E aí logo, aos 18 minutos também, eu fiz uma falta no Zico, no campo de defesa do Flamengo, não tinha perigo de gol. Uma falta que o Zico levantou na mesma hora, bateu a falta, ele veio me dar um vermelho. Aí depois, a gente já percebendo essas manipulações maquiavélicas, aí foi expulso logo depois outro. Aí falando, vamos terminar então com essa palhaçada. O juiz ressalta que fez certo e que não se arrepende, isso revolta mais ainda os torcedores atleticanos. Você não exagerou, você admite depois de ver
Certíssimo. Aquela expulsão do Éder, que... Para defender esse jogo tem que ser não apenas flamenguista, mas sim completamente clubista para não admitir o grande assalto desse jogo. E para você, qual desses merecia estar em primeiro e qual ou quantos deles você presenciou no estádio? Deixe nos comentários e deixe seu like e se inscreva.